Olá, eu sou a professora Márcia e hoje vamos fazer mais uma aula de astronomia sobre as fases da Lua, eclipse lunar e solar. Vamos comigo? As fases da Lua representam os diferentes formatos que vemos da Lua durante um mês. Isso acontece por causa do movimento que a Lua faz em volta da Terra. A Lua apresenta 4 fases: nova, crescente, cheia e minguante. Cada uma delas dura cerca de 7 a 8 dias. Não sendo uma estrela, a Lua não emite luz própria. Entretanto, a vemos iluminada, pois ela reflete a luz do Sol. A Lua apresenta 3 movimentos principais: rotação em torno do seu próprio eixo, revolução ao redor da Terra, translação ao redor do Sol, junto com a Terra. Dessa forma, assume diferentes posições em relação à Terra e ao Sol. Isso faz com que sua parte iluminada seja vista de diferentes formas ao longo de um ciclo lunar. Importante notar que as fases da Lua são vistas de maneira diferentes nos hemisférios sul e no norte. Aqui nós vemos os 3 movimentos que a Lua faz. O primeiro é o movimento de rotação em torno de si mesma. O segundo, o movimento de revolução em torno da Terra. E o terceiro, o movimento de translação junto com a Terra em volta do Sol. A Lua faz então 3 movimentos enquanto ela gira no espaço. O movimento ao redor do Sol chama-se translação e o movimento ao redor da Terra chama-se revolução. Vamos falar sobre as 4 fases da Lua? Vamos lá. Primeiro, Lua nova. Nessa fase, não conseguimos observar a Lua, pois ela está posicionada entre o Sol e a Terra, e por isso não a vemos neste momento. Nessa fase, a Lua está no céu durante o dia, nascendo por volta de 6 horas e se pondo por volta das 18 horas. Aqui nós temos a imagem da Lua nessa fase. A gente vê aqui um cantinho bem fininho de iluminação. A Lua está aqui, a gente só não consegue enxergar. Segunda fase, Lua crescente. A Lua crescente, ou quarto crescente, recebe essa denominação, pois neste momento só conseguimos observar um quarto ou uma parte de sua totalidade. Seu formato é de um semicírculo e nessa fase a Lua nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe aproximadamente à meia-noite. Aqui nós temos a imagem da Lua nesta fase. Tá vendo aqui? E ela parece uma letra C. Vocês estão vendo? Parece uma letrinha C de crescente. Terceira fase, Lua cheia. Na fase da Lua cheia, a Terra está entre o Sol e a Lua e, portanto, conseguimos observar a totalidade do satélite iluminado integralmente pelo Sol. Nessa fase, a Lua nasce aproximadamente às 18 horas e se põe aproximadamente às 6 horas do dia seguinte. Olha só, nessa fase ela fica muito iluminada, fica cheinha, por isso é chamada de lua cheia. E a gente consegue observar ela todinha no céu. Quarta fase, lua minguante. A lua minguante ou quarto minguante é o último estágio das fases da lua. Neste período, ela encontra-se no formato de um semicírculo e assim, novamente, conseguimos observar
um quarto ou uma parte de sua totalidade no sentido oposto da fase crescente. Nessa fase, a lua nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. Olha só, nessa fase nós vemos a lua também num tipo de ser ao contrário, uma banana que a gente chama. Então ela está minguando, ela está ficando novamente na lua nova, ela vai apagando pedacinho por pedacinho. O ciclo da lua. O ciclo da lua, ou ciclo de lunação, chamada também de período sinótico da lua, ocorre aproximadamente em 29,5 dias. É, portanto, conhecido como mês lunar, e durante este período as 4 fases da lua acontecem, ou seja, ocorre o ciclo lunar completo. Aqui na imagem nós vemos esse ciclo lunar, olha só. Aqui, quando a lua está entre o sol e a terra, ela vira lua nova, fica desse jeito. Então a parte iluminada fica de costas para a terra, então a gente só consegue ver a parte escura. Quando ela está aqui, ó, nesta posição, nós conseguimos ver ela em quarto crescente ou na fase crescente, na letra C. Olha só que interessante. Quando ela fica atrás da Terra e a Terra fica entre o Sol e a Lua, nós podemos ver ela em lua cheia, porque toda a parte iluminada está virada para a Terra. E quando ela está aqui nesta posição, ela vira o quarto minguante ou a fase minguante. E aí, novamente, nós temos uma parte iluminada que é vista e uma parte escura que não é vista. Já no período sideral, o tempo que a Lua leva para girar em torno do seu eixo, que é a rotação, é de 27,3 dias. E esse também é o tempo que ela leva para orbitar em volta da Terra, que é o movimento de revolução. Portanto, o mês sideral é considerado aproximadamente 2,25 dias mais curto do que o mês sinótico. Curiosidades sobre a nossa Lua. A superlua, ou a superlua cheia, é caracterizada pelo momento em que a lua cheia está mais próxima da Terra. Neste momento, ela aparece maior e mais brilhante. Os eclipses são fenômenos que ocorrem quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados numa linha. Existe um lado escuro da Lua, the dark side of the moon. Todas as faces da Lua são iluminadas pelo Sol. O que acontece é que, pelo fato do período de rotação da Lua ser o mesmo do período de revolução, existe uma face que nunca vemos aqui da Terra, que seria esse tal lado obscuro da Lua. O eclipse lunar é um fenômeno celeste que ocorre quando o planeta Terra está entre o Sol e a Lua. Nessa posição, a Lua fica total ou parcialmente invisível por algum tempo. Eclipse da Lua em 2021. Em 2021 estão previstos 2 eclipses lunares, nas seguintes datas e horários. No dia 26 de maio, e o ponto máximo do fenômeno ocorrerá às 8h18, e no dia 19 de novembro, e o ponto máximo do fenômeno ocorrerá às 6h02 da manhã. O eclipse da Lua acontece pelo menos 2 vezes ao ano na fase cheia.
A frequência na ocorrência dos eclipses lunares depende da posição entre os planos das órbitas da Lua e da Terra, da distância entre a Lua e a Terra e da posição da Lua ao longo da sua trajetória. Note que existem duas regiões da sombra projetada pela Terra e elas são denominadas umbra e penumbra. Tipos de eclipse. De acordo com a posição da Lua e da sombra projetada pelo planeta, esse fenômeno pode ocorrer de três maneiras: total, parcial e penumbra. Eclipse total ocorre quando a Lua está na área denominada umbra. Nesse caso, a Lua fica totalmente encoberta pela sombra do planeta Terra. Eclipse parcial. Neste caso, somente parte da Lua está localizada na região da umbra, escuridão total, o que implica que na visualização parcial do satélite, que permanece encoberto pela sombra da Terra. Eclipse penumbral. Difícil de observar. Os eclipses penumbrais ocorrem na medida em que a Lua encontra-se numa área denominada penumbra, uma região de escuridão parcial, projetada pela sombra do planeta. O eclipse solar é um fenômeno mais raro, que acontece quando a Lua está localizada entre o planeta Terra e o Sol. Nessa posição, a Terra fica coberta por uma sombra. Eclipses do Sol em 2021. Em 2021, acontecerão dois eclipses solares, um anular e um total, sendo que nenhum deles será visível aqui no Brasil. O eclipse anular ocorre no dia 10 de junho e poderá ser visto na América do Norte, na Europa e na Ásia. No dia 4 de dezembro será a vez de um eclipse solar total, que poderá ser visto na Antártida, na África e no Atlântico. No Brasil, a previsão é de que um eclipse solar total seja visível apenas no ano de 2045. O fenômeno tem a duração máxima de 7 minutos. O eclipse solar ocorrido em 15 de janeiro de 2010, que foi o eclipse anular do Sol, foi considerado o eclipse mais longo do milênio. Ele teve a duração de 11 minutos e 7,8 segundos. Não é recomendado olhar para o eclipse solar sem proteção. Não deve usar óculos escuros, nem placas de raio-x. Os especialistas recomendam o uso de óculos específicos. Tipos de eclipse que são mais conhecidos é o eclipse total, quando o Sol é totalmente encoberto pela Lua, bloqueando toda a luz do Sol, demora 400 anos para acontecer. E o eclipse parcial ocorre quando apenas uma parte do Sol fica encoberta pela Lua. Aqui nós vemos os três tipos de eclipse do Sol, que é o eclipse solar anular, onde parece que tem um anel, né? O eclipse solar total, que só dá para ver os raios do Sol, e o eclipse solar parcial, quando a Lua encobre somente uma parte do Sol. Fim. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal. Beijo, até a próxima!